Quando o MEI ultrapassa o limite de faturamento, é necessário realizar o desenquadramento, que significa deixar de ser MEI. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber quando você ultrapassa o limite de faturamento do MEI e precisa migrar para ME. E o que é mais importante, o que mais as pessoas têm dúvida, é quanto de imposto você vai começar a pagar a partir desse momento. Então, vem comigo. Eu me chamo Pedro, sou contador aqui na Core e aqui no escritório atualmente nós atendemos mais de 500 empresas espalhadas pelo Brasil. Então pode ter certeza que eu tenho bastante experiência nesse conteúdo que eu vou trazer aqui para você. Lembrando que se mesmo depois de assistir esse conteúdo você ainda ficar com alguma dúvida, o que é bem normal, você pode falar diretamente comigo, é só chamar a gente aqui pelo contato que vai estar aparecendo agora aqui na tela. Também deixo um link para o nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo, então é só chamar lá, com certeza a gente vai conseguir te ajudar. Combinado? Bora pro nosso conteúdo então. Começando pelo começo então, a primeira coisa que você precisa saber em relação ao MEI é que o MEI é um tipo de empresa que possui uma série de benefícios quando comparado a outros tipos de empresas. Por exemplo, o MEI não paga imposto sobre o faturamento, como os outros tipos de empresa, ele só paga uma taxa fixa mensal de acordo com a sua atividade, e o MEI também, ele é dispensado de contratar uma contabilidade para cuidar das obrigações da empresa, caso você opte por aprender e fazer tudo sozinho. Porém, para permanecer como MEI, existe um limite de faturamento. O MEI, ele pode faturar no máximo R$81 mil, considerando de janeiro a dezembro. Se nesse período o MEI faturar mais do que R$81 mil, é necessário realizar o desenquadramento e deixar de ser MEI, migrar para outra categoria, que vai ser a ME, microempresa. Detalhe muito importante quando a gente fala sobre limite de faturamento do MEI, é que no primeiro ano de atividade, ou seja, no ano em que o MEI é criado, o limite ele pode não ser de R$81 mil, ele vai ser proporcional ao número de meses em que o MEI permanecer aberto, contando o mês de criação do CNPJ até dezembro. Vou te dar um exemplo aqui agora, com certeza que vai ficar melhor de entender. Vamos supor então, para fins de exemplo, que você criou o seu MEI em abril de 2024. Então, a primeira coisa que a gente faz para descobrir o limite proporcional nesse primeiro ano de atividade, que é 2024, a gente verifica quantos meses de abril até dezembro a gente tem aí de atividade para esse MEI. Então, contando já o mês de abril até dezembro, nós temos 9 meses que esse MEI vai ficar em atividade nesse primeiro ano. Próximo passo, então, a gente precisa descobrir o limite proporcional a um mês, então, do MEI. Para fazer isso, a gente pega o limite normal de R$81 mil e divide por 12 meses. Então, nós temos o limite proporcional referente a um mês de 6.750. O próximo passo, então, a gente vai multiplicar 6.750 vezes 9 meses, que é o período que esse MEI vai ficar aberto nesse primeiro ano, e nós encontramos o limite proporcional desse MEI que foi criado em 2024, vai ser de R$60.750. Resumindo, se você criar um MEI em abril, o limite proporcional desse MEI até dezembro vai ser de R$60.750, e se você ultrapassar esse limite de faturamento, você vai precisar realizar o desenquadramento. Beleza, você tem um MEI, ultrapassou o limite de faturamento, ou seja, faturou acima de R$81 mil, ou então acima do limite proporcional de faturamento, se é o primeiro ano de atividade. Então agora eu vou te explicar o que é necessário fazer a partir desse momento em que você constatou que ultrapassou o limite de faturamento. Primeira coisa que você precisa fazer é procurar uma contabilidade que vai fazer esse procedimento que eu vou te explicar a partir de agora, certo? Se você ultrapassou o limite de faturamento, a primeira coisa que a contabilidade vai perguntar para você é qual foi o valor do seu faturamento, então, durante o ano que passou. Por quê? Porque existem dois resultados diferentes dependendo do valor que você faturou acima do limite. Eu vou te explicar. Existe o desenquadramento por excesso de faturamento em até 20% e existe também o desenquadramento por excesso de faturamento em mais de 20%. Vou criar uns exemplos agora aqui para ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor então que você tem um MEI e esse MEI durante o ano de 2024 faturou um total de R$90 mil. Faturando R$90 mil, a gente já sabe que esse MEI ultrapassou o limite normal de faturamento de R$81 mil, vai precisar desenquadrar, mas a gente precisa verificar se esse excesso de faturamento, além dos R$81 mil, ficou em até 20% ou em mais de 20%. Se o limite normal de faturamento é R$81 mil, a gente adicionando 20% a esse limite, nós temos 97.200. Então, esse exemplo que eu trouxe aqui para você, desse MEI que faturou R$90
mil reais, ele ultrapassou o limite de faturamento em até 20%, porque ele ultrapassou os 81, porém ele ficou entre 81 e 97.200, por isso ultrapassou o limite de faturamento em até 20%. Nesse caso, quando o MEI ultrapassa o limite de faturamento em até 20%, o desenquadramento, ou seja, a data em que ele deixa de ser MEI, é a partir de janeiro do ano seguinte. Então, se esse MEI em 2024 ultrapassou o limite de faturamento em até 20%, ele deixa de ser MEI a partir de janeiro de 2025. Mas o que pode acontecer e que é bem comum também é que esse MEI fature acima de 97.200, o que configura daí um excesso de faturamento em mais de 20%. Quando o MEI ultrapassa o limite de faturamento em mais de 20%, ou seja, fatura acima de 97.200, acontece o que a gente chama de desenquadramento retroativo. Ao invés de deixar de ser MEI a partir de janeiro do ano seguinte, o desenquadramento acontece de forma retroativa a janeiro do ano em que aconteceu esse faturamento acima do limite. Eu vou te explicar melhor. Vamos supor então, para fins de exemplo, que você era MEI em 2024 e durante o ano de janeiro a dezembro você faturou um total de 100 mil reais. Faturando 100 mil reais, você extrapolou o limite de faturamento do MEI acima de 20%, porque faturou acima de 97.200, então seu desenquadramento vai ser retroativo a janeiro de 2024. Significa que você já vai precisar calcular e pagar imposto sobre todo o faturamento de 2024 e não a partir de janeiro de 2025. Então essa é a diferença quando o MEI ultrapassa o limite de faturamento em até 20% ou acima de 20%. É a data de efeito desse desenquadramento a partir de janeiro do ano seguinte ou então retroativamente a janeiro do ano em que aconteceu esse faturamento acima do limite. Então beleza, constatou que ultrapassou o limite de faturamento, já sabe que vai precisar desenquadrar. E aí nós temos várias mudanças que acontecem a partir desse momento em que a empresa deixa de ser MEI, sendo que a principal mudança, aquela que mais afeta o dia a dia do negócio, é a necessidade de começar a calcular e pagar imposto sobre o faturamento. E é isso que eu vou te explicar a partir de agora. Quando a empresa ela deixa de ser MEI, quando ela realiza o desenquadramento, ela continua enquadrada no Simples Nacional, que é o regime de tributação. No Simples Nacional, você paga imposto da seguinte forma: se você trabalha com comércio, ou seja, compra mercadorias para revender, você começa pagando 4% de imposto sobre o faturamento bruto. Já se você trabalha com indústria, você compra insumos e transforma então em um produto e vende esse produto, você começa pagando 4,5% sobre o faturamento bruto. E se você trabalha com prestação de serviço, você começa pagando então 6% de imposto sobre a receita bruta com prestação de serviço. O imposto ele é calculado e pago todos os meses e funciona da seguinte maneira: vamos supor que você deixou de ser MEI a partir desse mês, então você vai trabalhar normalmente, vai emitir as notas fiscais durante o mês e quando acabar o mês, a contabilidade que você contratou vai pegar essas notas fiscais, vai somar para ver qual foi o total do faturamento do mês e aí vai aplicar o percentual de imposto conforme a atividade e vai mandar a guia para você pagar. Para fins de exemplo, então, vamos supor que você trabalha com prestação de serviço e você faturou durante o mês um total de 10 mil reais. Então a contabilidade vai calcular 6% sobre esses 10 mil reais e vai mandar a guia de imposto lá no valor de 600 reais para você fazer o pagamento. Como que funciona o pagamento? Vamos supor que nós estamos aí no mês de abril, você apresentou faturamento de 10 mil reais durante o mês de abril, você vai pagar esses 6%, esses 600 reais lá no mês de maio. Então você sempre paga o imposto do mês até o dia 20 do mês seguinte e assim todos os meses. É claro que além de ter que calcular e pagar imposto todos os meses, várias outras coisas vão mudar com o desenquadramento, como por exemplo a necessidade de emitir nota fiscal para todos os clientes. Quando a empresa deixa de ser MEI, não existe mais aquela questão de dispensa de emissão de nota fiscal quando o cliente ele é pessoa física. Isso se aplica somente ao MEI. Tenho certeza que pode ter ficado alguma dúvida, afinal, como eu disse, bastante coisa vai mudar a partir desse momento, pode estar passando várias coisas aí pela sua cabeça. É por isso
isso que a gente disponibiliza o nosso contato aqui do WhatsApp do escritório. Você pode chamar, falar com alguém aqui da minha equipe ou até mesmo diretamente comigo, e aí com certeza a gente vai ver quais são as peculiaridades do seu negócio e vai conseguir te orientar da melhor maneira possível. Combinado? Nosso contato vai estar aparecendo agora aqui na tela. Na descrição do vídeo eu também deixo um link que é só clicar, você vai ser direcionado logo aqui para o nosso WhatsApp. Aí você chama, explica aí quais são as suas dúvidas e com certeza a gente vai conseguir te ajudar. Combinado? Se gostou desse conteúdo, já sabe, já deixa o like porque vai ajudar bastante o crescimento aqui do canal. E claro, se ainda não for inscrito, já se inscreve, porque toda semana a gente está aqui trazendo bastante conteúdo de qualidade que eu tenho certeza que vai te ajudar demais aí no seu negócio. Muito obrigado pela companhia até aqui. Te espero no WhatsApp pra gente conversar. Valeu!